Pessoal, sejam bem-vindos aqui na Mecânica Real. Eu sou Rony Santos e hoje vamos falar sobre um componente da injeção eletrônica que é um pouquinho complexo aí se a gente buscar informação de forma muito técnica. Mas a informação que eu vou passar aqui não é uma informação direta num componente, mas é uma informação válida e que você pode usar no seu dia a dia e que você vai ver que realmente funciona. Então, antes da gente começar, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, compartilhe esse conhecimento, essa experiência, né? Já deixe sua curtida, seu like e vamos para o vídeo. Pessoal, já que a gente vai falar sobre o som da lambda, as informações que eu vou passar aqui não são informações muito técnicas para a gente poder se aprofundar na parte teórica, porém é informação que você vai usar no dia a dia. Se você já é familiarizado com o som da lambda, você já conhece o que é uma sonda lambda, vai ser bem mais fácil para você. Mas para quem não é, vou estar deixando a foto de uma sonda lambda aqui no vídeo. É só vocês pausarem aí se quiserem para ver com detalhes. Tá aí. Agora a gente vai partir aqui para o que a gente precisa saber, o que é que tem lá na sonda, né, o que a gente precisa saber. Vejam só, na sonda lambda existe 4 fios, que é a sonda que a gente vai estar trabalhando. A gente vai entender aqui o que cada pino desse, cada fio desse representa. Vamos lá. Para exemplificar, eu tenho um conector de sonda lambda. No conector, você pode observar que lá tem, dessa mesma forma, de um detalhe bem pequeno, mas tem essas informações. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4. Ou algumas raridades que acontecem de vir desse jeito. Letra A, letra B, letra C e letra D. Mas é a mesma coisa. Pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4. Essa informação aqui, a gente vai melhorar isso. Veja só. Pino 1. Geralmente, eu tenho um sinal de ter uma tensão de 12 volts, que é uma alimentação positiva. No pino 2, geralmente, eu tenho um pulso, que é o pulso que controla o aquecedor. Então, geralmente eu tenho um pulso negativo. E no terceiro pino, ou no terceiro fio, eu tenho minha alimentação negativa. Ou seja, positivo no primeiro pino, pulso negativo no segundo, uma alimentação negativa no terceiro. E no quarto pino, a gente tem o que chamamos de resposta da sonda lambda, sinal de retorno da sonda lambda. Essa informação, a sonda lambda analisa como é que está funcionando ali o catalisador, o que está acontecendo ali dentro, se o carro está consumindo bastante combustível, está acontecendo ali um uso excessivo de combustível naquele momento, ou se existe também uma falta de combustível naquela situação. E é nesse pino aqui que a gente consegue. Ou seja, aqui é o sinal de resposta. É por esse pino aqui que a gente consegue analisar isso. E com o que a gente consegue analisar isso? A gente consegue analisar essa informação usando um aparelho desse aqui, um multímetro. Na escala de tensão, a gente consegue fazer a verificação desse componente. Não só desse componente, como de outros componentes também. E o que a gente precisa é saber usar a escala de tensão. Num próximo vídeo eu vou estar mostrando como a gente pode estar usando. E nesse mesmo vídeo aqui a gente já pode estar fazendo isso. O importante é que a gente entenda quantos
fios pode ter uma sonda lambda convencional, né? O primeiro pino geralmente é uma alimentação 12 volts. O segundo pino geralmente é um pulso negativo. O terceiro pino é uma alimentação negativa, ou seja, 0 volts. E o quarto pino é o sinal de resposta. Agora vamos lá. Desse jeito, você observando na sonda lambda, você vai encontrar lá no conector, desse mesmo jeito aqui, a pinagem. Mas, para quem tem interesse de saber, vamos lá. No pino 1, fio branco. Fio branco. No pino 2, também é um fio branco. Fio branco. No terceiro pino, temos aqui um fio cinza. No quarto fio, temos o fio... No quarto pino, temos o fio preto. Anota essas informações que é de extrema importância, que é interessante para você que está se familiarizando com esse componente agora. Para você testar essa sonda, vamos lá. O que é que acontece? Às vezes acontece de termos um sinal de resposta, mas a sonda pode não estar trabalhando de forma que deveria ser. Como é que eu sei que a resposta dessa sonda lambda está sendo verdadeira? Primeiro, a gente precisa entender que a sonda, pode existir duas sondas, pode existir uma sonda, pode existir três sondas, depende do sistema da injeção eletrônica. A sonda pré-catalisador, ela vai de 0 volts até 0,800 milivolts. A sonda trabalhando de 0 até 800 milivolts, isso daí quer nos informar que seja uma queima ideal para aquele momento, ideal para o funcionamento do motor. Se estiver maior que 800 milivolts, ou seja, 1 volts. Vamos imaginar que a sonda que a gente está analisando agora, ela tem 1 volts. 1 volt de tensão. Essa informação aqui, com o multímetro, nos informa que há um excesso de combustível naquele momento no funcionamento do motor. Não precisa ser necessariamente 1 volt, 900 milivolts, 950, porque essa informação aí quer nos dizer isso, que há um excesso de combustível. Mas se fosse ao contrário, se a sonda estivesse abaixo de 800 milivolts, vamos supor que a sonda esteja aqui nesse momento a 0,300 milivolts. Isso quer nos informar que existe uma falta de combustível nesse momento. Então, acima de 800 milivolts, há um excesso de combustível. Abaixo de 800 milivolts, pode ter uma falta de combustível. Essas informações aí é verdadeira e você pode testar lá. E como eu posso enxergar isso com o multímetro? Já que eu não uso o multímetro, não sou familiarizado com o multímetro. Veja só, bem detalhado aqui. No multímetro vai ter uma escala mais ou menos desse jeito aqui. Desse jeito aqui, ó. Uma letra V com um tracinho. Você seleciona o seu multímetro na chave seletora para tensão contínua. No multímetro também tem a ponta vermelha e a ponta preta. Ponta preta vai no negativo da bateria. Ponta vermelha você vai usar no pino 4 da sua sonda lambda. E assim você vai encontrar
os valores que eu acabei de informar para vocês. Mas, observe, mesmo que a sonda lambda esteja mostrando um sinal de resposta para vocês, tanto no scanner como no multímetro, é bom que você se certifique das outras etapas. Positivo, negativo e positivo, pulso negativo e alimentação negativa. Porque assim, acontece de você ter um sinal de resposta, mesmo sem ter uma das alimentações. Acontece, isso é prática e não é simplesmente uma teoria. Mas observem, usando apenas o multímetro, existe uma grande chance das alimentações aqui ainda não serem de confiança. Vejam só, procedimento com multímetro. Vamos analisar, vamos simplificar aqui. Multímetro. Ponta preta no aterramento. Ponta. Aqui seria o vermelho, mas vamos imaginar que aqui é a cor vermelha. Ponteira do multímetro no pino 1 e você vai encontrar um valor de 12 volts. Como eu mencionei, 12 volts. Ok, mas às vezes você vai encontrar essa alimentação, mas essa alimentação não é a alimentação correta. O que você deve fazer para poder se certificar de que essa alimentação está sendo uma alimentação de confiança? Você pode confiar no que o multímetro está informando para você. Você vai fazer o quê? Com uma ferramenta simples dessa aqui, até caseira, você vai fazer isso. Agarra no negativo da bateria e lâmpada no positivo da sonda lambda. Isso com o circuito ligado, ou seja, com o conector ligado, você vai fazer esse teste. A lâmpada deve acender e a alimentação de 12 volts no multímetro deve ter uma pequena queda, mas ainda deve ter 12 volts. Pronto. Isso é o que você deve fazer. Já sabemos como se certificar de que essa alimentação aqui está sendo verdadeira, mesmo dando 12 volts. Porque acontece de você encontrar 12 volts, colocar a lâmpada desse jeito que eu acabei de passar, negativo e positivo aqui no pino 1, e a lâmpada não acende. E quando você faz essa ligação aqui do teste, a lâmpada não acende e os 12 volts caem. Se isso acontecer, isso indica um defeito. Só que você tem que analisar também se essa alimentação, de onde vem essa alimentação, se ela vem diretamente da bateria ou se ela vem do módulo. Deve acender. Ela deve acender. Agora vamos analisar aqui como se deve ser feito o teste da alimentação do pulso. O que você vai ver? Com o multímetro, você vai selecionar no multímetro uma escala de Hertz. Nessa escala aqui você vai conseguir ver a frequência do sinal. Isso informa que que o módulo está comandando um pulso negativo. Ou você usa o multímetro com essa escala, ou você pode ter uma caneta de teste. Mas caso você não tenha a caneta de teste e também não tenha o multímetro, você também pode testar com essa ferramenta. Só que o teste vai mudar um pouco. Se aqui é um pulso negativo, essa ponteira não deve estar aqui. Ela deve estar. Vamos agora acrescentar uma bateria aqui no nosso quadro. Vamos lá. Eu tenho um multímetro selecionado em tensão
12 volts. Nossa ponteira, ela iria estar no aterramento, certo? Para a gente poder testar a alimentação de 12 volts. Vamos deixar o multímetro aqui e vamos acrescentar agora a bateria do próprio carro. Na bateria, né, que é a fonte de alimentação, temos aqui o negativo e também temos o positivo. Com a escala não, perdão. Com a lâmpada de teste, a gente vai colocar essa garra no nosso positivo. E na sonda lambda, a gente vai colocar a nossa lâmpada. Na sonda lambda, a gente vai colocar a nossa lâmpada no pino 2. O que é que deve acontecer? Se o módulo está mandando pulso para o nosso aquecedor, a lâmpada vai receber a corrente que o módulo está enviando, porque na sonda lambda existe uma resistência e a lâmpada também uma pequena resistência. Então, a tensão deve passar, vem do módulo e acender a nossa lâmpada. É isso que deve acontecer. Até aí a gente já confirmou que temos uma garantia de que o módulo está alimentando, a sonda lambda está sendo alimentada com alimentação 12 volts e que o módulo está mandando o pulso negativo para nossa sonda lambda de 4 fios. Até aí, tranquilo. Agora a outra parte. Na sonda temos o aterramento. E para nos certificar do aterramento, precisamos usar o multímetro e também nosso testador de circuito. O que é que acontece? Ainda a bateria vai continuar aqui. Por quê? Vejam só. Vejam só. No pino 3, usando o multímetro, só que dessa vez nós vamos usar essa ponteira do multímetro, a gente vai levar ela, a ponteira preta, a gente vai levar ela aqui, ó, para o pino 3 da nossa sonda lambda. E a nossa ponta de prova, que deveria ser vermelha, mas aqui está azul, a gente vai levar ela para onde? Vamos levar ela para a nossa fonte de alimentação. Porque o módulo deve mandar uma alimentação negativa aqui. E a gente deve encontrar o quê? Devemos encontrar uma alimentação de 12 volts. Porque estamos medindo do positivo da bateria ao negativo enviado do módulo para a nossa sonda lambda. E da mesma forma, precisamos ter esse teste aqui, desse jeito, garra no positivo e a lâmpada aqui a gente coloca no pino 3 e a lâmpada deve acender e o 12 volts você não vai encontrar exatamente 12 volts, você vai encontrar 12 e alguma fração. Então, do lado dessa fração deve ter uma pequena queda. E a lâmpada tem que acender. Acendeu, tá ok também nossa alimentação negativa. O único lugar que você não deve usar a lâmpada é no nosso pino de sinal de retorno. Que agora a gente vai fazer para testar isso. Já falei um pouco, mas vamos repetir aqui. Nós vamos com o multímetro, selecionar a nossa escala aqui para tensão. Lembrando que o símbolo de tensão é esse aqui. Você pode olhar no seu multímetro aí. E ponteira preta, aonde? A ponteira preta vai aonde? No aterramento, né, na bateria. Aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Vamos supor que aqui é uma bateria. Aqui é a bateria.
bateria. Então a garra preta do multímetro deve ir no aterramento da bateria ou na carcaça do motor, né? E aí a nossa ponteira azul, né? Nesse caso, não, mentira, aqui deve ser uma ponteira vermelha do multímetro, ela deve ir para aqui, para o pino 4. Nesse pino 4 é o único lugar na sonda lambda que você não deve usar a lâmpada. Essa lâmpada aqui, de forma alguma você deve usar, porque essa lâmpada, você usar nesse pino 4 aqui, você pode danificar. Você pode danificar o módulo de injeção eletrônica. E, só para finalizar, na sonda lambda, já que a gente entendeu o funcionamento da sonda lambda, eu vou só recapitular a parte onde a gente deve enxergar o sinal de resposta. Então vamos lá. Para uma sonda lambda nos indicar que está ok o funcionamento do motor, o consumo, se está em excesso, se está em falta de combustível, a sonda ela vai trabalhar de 0 volts até 0,800 milivolts. Só que a sonda pré-catalisador ela trabalha com uma frequência bem rápida. Então, você vai analisar esse valor aqui caindo próximo de zero e voltando mais próximo de 800 milivolts. Ela não tem que estar travada em 0,800 milivolts. Ela deve se aproximar e ser bem próxima de 800 milivolts, que esse sinal até 800 milivolts é uma mistura ok. Então, esse valor aqui, até o valor aqui é ok. Se indicar um valor maior que 800 milivolts, existe um excesso. Então vamos lá. É maior. Caramba. Vamos botar aqui. Maior que 800 milivolts é um excesso de combustível. Excesso de combustível. Então, um valor maior do que 800 milivolts é um excesso de combustível. Um valor menor, travado, né? Um valor menor, travado, por exemplo, um valor menor travado, né? Abaixo de 800 ou 500 milivolts é uma falta de combustível. Veja só, falta de combustível. Falta de combustível. Ou seja, um valor menor e travado abaixo de 0,800 ou 0,500 milivolts é uma falta de combustível. Se você vê, e como é que você sabe para confirmar se é uma falta de combustível ou se a sonda está realmente funcionando ali naquele momento, já que você testou as alimentações, tudo dela, como é que você faz para poder fazer isso? Identificar. Você vai usar o quê? Vai pegar um WD ou um lubrificante, alguma coisa que você possa esguichar e que funcione como se fosse um tipo de combustível, vai injetar um pouco na entrada de ar, ou seja, no TBI, você vai esguichar com o motor funcionando, vai esguichar e vai observar lá no multímetro ou no scanner o valor que a sonda pré-catalisador ou após está informando a você. E é assim que você vai perceber. Então é assim que você vai perceber se a sonda está funcionando beleza ou se ela não está funcionando ok. Então você pode voltar ao vídeo, eu sei que ficou um pouco grande, mas é uma informação importante e que não é uma informação com
aprofundado na parte teórica, de como é que a sonda identifica o que está acontecendo ali, né? Não tem tanto essa parte, é mais a parte onde você deve conhecer os 4 fios que tem lá na sonda, você deve saber que lá no conector tem a informação, né? O pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, né? E aqui a gente descobriu qual é a função de cada pino desse, né? E espero que isso tenha sido o suficiente para que você não ficasse preso, né? Ah, como é que eu sei? Como é que eu não sei? Testar a sonda lambda, como é que ela funciona? E outro detalhe, você não precisa, né, de ferramentas absurdamente caras. Você só precisa do conhecimento que você está adquirindo agora, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações venham a ser valiosas para vocês, né? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas possam ter esse mesmo conhecimento, ter essa oportunidade de adquirir esse conhecimento, né? Então hoje falamos sobre a sonda lambda, num próximo vídeo vou trazer aí um outro conhecimento, uma outra experiência. E ajudem o canal a atingir o número máximo de inscritos, né? Com a sua ajuda a gente vai estar abrindo uma área de membros, onde nessa área eu vou estar trazendo aqui um curso, né? Um curso sobre a injeção eletrônica, sobre como diagnosticar componentes, diagnosticar uma falha, resolver um problema, né, real. Então é assim, vocês nos ajudando, a gente vai estar atingindo a meta que o YouTube traz para que a gente possa alcançar, bater essas metas. Batendo essas metas, a gente consegue fazer, criar uma área de membros, onde a gente pode estar trazendo mais informações, né? E, claro, que não vai ser um valor absurdo, mas um valor simbólico, e que você pode ter acesso a isso, um custo-benefício muito agradável. Então, fiquem com Deus, espero que essas informações tenham ajudado vocês. Desculpa pelo vídeo grande, mas é necessário que isso daqui você tenha em mente e no dia a dia você não passa 2 minutos para poder fazer esses testes. Então, até mais, até o próximo vídeo. Eu sou Rony Santos e mais uma vez sejam bem-vindos aqui na Mecânica Real. Até mais.